Próximo inscrito, deputado Rubens Pereira Júnior. Vossa Excelência dispõe de 15 minutos. Presidente, busquei a doutrina para saber como me comportar, inclusive, em caso de crimes comuns, qual deve ser a manifestação da Câmara. E recorri ao livro Elementos do Direito Constitucional, do eminente professor, hoje ministro, hoje presidente, Michel Temer. E ele, ao tratar de crime comum, ele diz: é certo que há crimes comuns cuja gravidade não deveria ensejar a perda do cargo. Suponha-se uma contravenção, excesso de velocidade. Num caso como esse, palavras do doutrinador Michel Temer, é óbvio que o Poder Legislativo não deve autorizar. E eu concordo com o presidente. Em casos de contravenções penais ou de ilícitos de menor gravidade, não nos cabe autorizar. Mas não é o caso em tela. O que nós estamos falando é de uma denúncia por crime comum de corrupção passiva com recebimento de R$500 mil e a promessa de mais de 38 milhões de reais. Este caso é grave e, por isso, é que exige-se a devida autorização. E uma denúncia é, por si só, um elemento muito grave. Tanto é assim que abro aspas para citar agora o presidente Temer. Se houver denúncia, o que significa um conjunto de provas, o ministro será afastado provisoriamente. Se acolhida, o afastamento é definitivo. E prossegue: governo não quer blindar ninguém e nem vai blindar, disse o presidente Temer. A não ser que ele seja adepto do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Quando doutrinador, ele escreveu que deve se autorizar. Ao analisar denúncias de ministros, no juízo dele, é que deve ser afastado. E quando o denunciado é o próprio presidente? Não há outro argumento que não acatar a autorização desta casa. Aqui nós fazemos o juízo político. A pergunta que deve ser respondida é: o momento político é propício para se fazer autorização? E a resposta é sim. Só agora as autoridades estão sendo denunciadas e condenadas pelo Supremo Tribunal Federal. A primeira condenação de uma autoridade no Supremo se deu apenas em 2010. Antes disso, o Supremo não julgava, e hoje ainda julga pouco. Antes disso, o Procurador-Geral da República era conhecido como Engavetador-Geral da República. Nunca se combateu tanto a corrupção no Brasil como agora. É pouco? É, mas é o nosso melhor momento de combate à corrupção. A não ser que seja a hora de, aspas, estancar a sangria. Dito pelo senador Romero Jucá. A pergunta que nós temos que fazer é quando o presidente Temer deve se defender. Agora, se nós autorizarmos, ou só em 2019. Não haverá impunidade. Ele será processado de qualquer forma. É o ditado popular: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Para ele ser absolvido, se de fato ele é inocente, não tem materialidade, como a bancada governista falou, só quem pode reconhecer isso é o Supremo Tribunal Federal. Daí a importância de autorizarmos o processamento. Um registro, 2 registros antes de adentrar no direito. Este é o processo da EPE, da empresa que comercializou com a Petrobras. Faltam ainda o da Rodrimar, com o decreto 9.048 de 2017, e falta o da Argeplan, com o Coronel Lima, lá da Companhia das Docas. A base governista, quando for despachar com o presidente hoje, pergunte quais são esses casos. São as denúncias que virão. Repito, Rodrimar, com o decreto 9.048, e o da Argeplan, com o Coronel Lima. Mais um registro. O presidente Temer optou por não se defender no inquérito. Do ponto de vista jurídico, isso não faz prova. Mas, no campo político, isso tem influência. O silêncio dele no inquérito policial, como presidente da República, traz influência, sim, para o julgamento político. Não venha depois reclamar do PGR. Dizer, o PGR se apressou na denúncia, fez a sodada. Quem acelerou o inquérito foi a defesa, ao desejar não responder nada. Não faz prova jurídica esse silêncio, mas no campo político há, sem dúvida algum, desdobramentos. É de se notar também o silêncio do Rocha Loures, que foi
interrogado, mas nada falou. Mas passemos ao direito. Afinal de contas, essa é uma avaliação jurídico-política. E o primeiro argumento é de que a denúncia é inepta, de que ela seria vazia, que não traz os fatos bem narrados. Pelo contrário, ela respeita o artigo 41 do Código de Processo Penal e todos os fatos que eu mencionarei daqui para frente estão na denúncia. Portanto, não estou inventando e é algo que consta precisamente no artigo 41 do CPP. O que nós temos que discutir aqui é se o governo Temer vai mal e retira direitos? Não. O que tem que ser discutido aqui é o tipo penal previsto no artigo 317, com seus elementos. Vamos lá. Corrupção passiva. Solicitar ou receber, para si ou outrem, vantagem indevida. Aqui nós não estamos apreciando a delação. Aqui nós não estamos apreciando se o áudio foi legal, se não foi, se é meio de prova ou não. Aqui o que nós estamos apreciando é se havia ou não uma mala cheia de dinheiro por conta de um favorecimento na Petrobras, feita por um interlocutor nomeado pelo presidente Temer. Para isso ser possível, a primeira coisa que tem que existir é um ato ilícito. E houve. Digo aos senhores, a Petrobras comprou a exclusividade de adquirir o gás da Bolívia. E a empresa do Joesley não aceitava comprar da Petrobras. Queria comprar do mesmo preço. A Petrobras, nesse caso, não podia ir atrás de lucro. E esse processo começou em 2015. Vejam o que a Petrobras disse em relação a isso. Mostra-se totalmente desarrazoado cogitar-se de qualquer efeito competitivo da controvérsia existente entre a EPE e a Petrobras. Mais que isso, mostra verdadeiramente temerário determinar a Petrobras, em sede cautelar, fornecer gás natural à UTE em condições desvantajosas para a Petrobras. O que eles queriam é que a Petrobras vendesse pelo mesmo preço que comprou. A Petrobras disse, negativo. E vou além. O Rocha Loures sabia que isso era ruim para a Petrobras. Ele diz, na denúncia, página 19, olha isso com carinho, porque ainda que a Petrobras seja nossa, não é bom para o mercado. Aqui esquece-se o interesse público, esquece que a Petrobras é uma empresa pública para atender o interesse privado ilícito, com prejuízo ao patrimônio. Portanto, não resta dúvida de que houve um ato ilícito. E mais, o ato se arrastava desde 2015, quando Rocha Loures foi nomeado para resolver o problema, e um mês o problema foi resolvido. E o negócio vantajoso para a JBS foi sacramentado. Além do ato ilícito, é necessário que haja uma vantagem indevida. E nesse caso, senhores, a vantagem indevida foi acertada. 5% do lucro durante um ano por semana. 500 mil era o pagamento da primeira semana do lucro. A expectativa, o negócio era tão bom, a Petrobras compra, vende pelo mesmo preço, e aí depois a empresa vai vender por outro preço. A expectativa era que ganhasse R$1 milhão por dia, e ia pagar 500 mil por semana de propina. A materialidade desta vantagem devida está na mala cheia de dinheiro. Ou não há mala cheia de dinheiro? É uma invenção do PGR. É uma invenção da oposição. Eles até discutiram como é que nós vamos receber o dinheiro. O Rocha Loures disse, olha, os nossos canais tradicionais estão obstruídos. O Coronel e o Yunes não podem mais. Eu não conheço o Coronel e o Yunes, exceto pela imprensa. Mas o presidente Temer conhece e tem proximidade. Os nossos interlocutores estão obstruídos. É para receber esse dinheiro para quem? É para o Rocha Loures sozinho? Ou é para receber para quem o nomeou coordenador para tratar assuntos ilícitos da JBS dentro do governo? Falta, então, arrematar um link entre Temer e Rocha Loures. Porque o ato de corrupção existiu e a gente precisa definir se o Rocha Loures fez só ou a mando de alguém. E o Ministério Público é categórico quando afirma que ele era apenas um interlocutor. Até porque, para resolver uma coisa que dá de lucro 1 milhão por dia,
não é um suplente de deputado que vai resolver sozinho. É o braço direito do presidente Temer. E digo mais, se a defesa do presidente for apenas botar a culpa no Rocha Loures, cuidado. Que quem abandona Corréu é vítima de delação. Parece agora que o Temer nem conhece o Rocha Loures. Mas vamos, mais uma vez, aos fatos. Agora, ao Diário Oficial. Rodrigo Loures tem uma longa relação com Michel Temer. Em 2011, foi convidado para ser chefe de gabinete de Michel Temer na presidência da República. Em 2014, Temer gravou um vídeo para a campanha de Rocha Loures e doou R$200 mil para ele. Em janeiro de 2015, Rocha Loures tornou-se chefe da assessoria parlamentar de Michel Temer na vice-presidência. Em abril de 2015, foi nomeado chefe de gabinete da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Por fim, foi nomeado assessor especial do gabinete pessoal do presidente da República. Vocês acham que acabou a relação? Pelo contrário. Rocha Loures estava presente nesse tempo todo em viagens, eventos, e diz que reúne com o Temer toda quinta-feira. Inclusive, ele marcou o famigerado encontro, lá no Palácio do Jaburu. Eu não estou nem tratando muito do encontro, que é para não dizer se a gravação foi legal ou não, ou que a gente se baseia nela. Pelo contrário, mas vejam, a proximidade do Rodrigo é tão grande com o Temer, que o nome para entrar a qualquer hora no palácio era do Rodrigo. A placa do carro registrada, idem. Rocha Loures era um soldado de Temer. E digo mais, senhores, aqui o julgamento é político. E no julgamento político, os senhores deputados, e especialmente do PMDB, sabem da proximidade da relação de Rocha Loures com o presidente Temer. No julgamento político, dizer que os dois nem se conheciam, não cola. Até as pedras sabem da proximidade da relação do Rocha Loures com o Temer. Aliás, o Temer agora é bonzinho. Mas vejam, o Temer está citado em 4 inquéritos, em 7 delações, que não estão tramitando porque ele é presidente da República e está suspenso. Quando acabar o mandato, todas essas vão voltar. Só vai continuar essa que foi praticada no exercício do cargo de presidente. Aí falam, o Temer se reuniu com um empresário corrupto, bandido. Sabe de quando começou essa corrupção e essa bandidagem, essa proximidade? Há tempos. Há vários documentos que mostram que a relação ilícita da JBS com o Temer é anterior. Dou 2 exemplos rapidamente. A obra da Eldorado, lá no Porto de Santos, e a campanha de 2014. Passemos adiante. Há mala, há dinheiro, há encontro a escuras, há confissão de vínculo, há vantagem devida, tem que ter autorização por esta casa. A CCJ mudou membros, o resultado será artificial, mas eu antecipo aos senhores, no plenário não pode ser trocado ninguém, e vai para lá. Qualquer que seja o resultado da CCJ, quem dará a palavra final é o plenário. Este caso, e eu falei para o deputado Marum, me lembra o caso do Cunha. Quando o Marum começou a defender o Cunha, ele era a maioria. Na hora da votação do voto aberto, o Cunha teve 10 votos na cassação. Esse caso está parecido. Repito, investigação não afeta a governabilidade. O que afeta a governabilidade são os atos de corrupção. E um deputado que me antecedeu na discussão na parte da manhã, cunhou, e é até injusto com ele usar cunhou, porque ele abandonou o Cunha, a expressão temerofobia. E eu fiquei pensando, essa é curiosa. E sabe quem tem temerofobia? Os aposentados têm medo do Temer, os trabalhadores têm medo e os direitos sociais. Temerofobia é medo do Temer. Dessa vez, e só dessa, ele acertou. A nossa expectativa é que a discussão na CCJ se aprofunde, que não seja votada nas coxas, que siga para o plenário em agosto, de forma aberta, clara, com toda a sociedade acompanhando. E a mobilização é a única solução. Com o povo na rua, essa denúncia será autorizada e o presidente Temer será processado e cassado.